Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pela essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor. Obrigado pelo Teu grande amor por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque somos Teus filhos, Pai. E que hoje o Senhor venha abrir o coração de cada pessoa que está aqui, Senhor. Que a gente venha, Senhor Deus, ter a revelação dessa verdade espiritual, Senhor. O Senhor não nos deixou órfãos, mas nós temos um Pai que nos ama, um Pai que nos escolheu, um Pai que cuida de nós, Senhor Deus. Essa é a verdade sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu estou muito, assim, sensível com esse tema hoje. Eu estou vivendo a paternidade, assim, está muito real na minha vida, esses dias. E para quem não me conhece, eu sou casado com a Keila, tenho 3 filhos, o Samuel, o João, que tem 1 ano e alguns meses, e o Davi, que tem menos de 2 meses. E assim, eu sei que a paternidade é algo que muda a vida de qualquer pessoa. E a paternidade, ela fala de um assunto que é muito sensível para muitas pessoas. Então, nós estamos falando sobre isso hoje, e eu não sei o que vem no seu coração quando você escuta essa palavra, pai. Eu não sei o que vem no seu coração quando você ouve esse termo paternidade. Eu não sei se, como a gente viu nessa peça de teatro, nessa apresentação, eu não sei que lado você está. Às vezes você ouve a palavra pai e tudo aquilo que você tem na sua vida são lembranças ruins, são traumas. Você lembra do abandono, você lembra de alguém que você não conhece bem ou que não te conhece bem. Então, infelizmente, a gente vive num mundo caído. Infelizmente, a gente vive num mundo que não expressa a perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E eu só sei dizer uma coisa, que o pai, ele tem um poder extraordinário de impactar a vida de um filho. O pai, ele tem um poder de marcar a vida de um filho, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. Deus, ele estabeleceu o pai, ele estabeleceu a família. E o desejo de Deus era esse, que toda criança, ela pudesse ter um pai, uma mãe, que toda criança tivesse proteção, tivesse amor, tivesse carinho, tivesse provisão. Esse sempre foi o sonho de Deus. Mas o inimigo é mau. O inimigo, ele tem atacado muito o homem. Porque Satanás, ele sabe da importância que o pai tem dentro do seu lar. Satanás sabe da importância que o pai tem dentro da sua casa. E por isso Satanás, ele tem tirado o homem da sua posição. Ele tem tirado o pai do seu lugar de pai. E nós vivemos numa nação em que quase 50% ou mais de 50% da população não tem o nome do pai no registro de nascimento. Eu não sei se esse é o seu caso, mas é algo muito triste de se dizer. É uma estatística muito triste de se falar. Você, tem muitas mães guerreiras, mas existem muitos pais que têm omitido o seu lugar, a sua função. Então o pai é essa pessoa que Deus, ele estabeleceu para nos dar referência, para nos dar direção. E outro dia eu estava assistindo uma reportagem de um atleta, um jogador de futebol, e ele já era aposentado, e nessa reportagem estava mostrando, toda a carreira de sucesso que ele teve. Quantos gols, os gols bonitos que ele tinha feito, quanto dinheiro ele ganhou. Mostrava como ele tinha sido bem sucedido e voltado para a terra natal dele. Lá ele comprou o clube da cidade. Ele era bem pobre, ele tinha vontade de entrar naquele clube. E aí quando ele se aposentou, ele comprou aquele clube e abriu para a cidade inteira. Agora todo mundo pode frequentar o clube. E aquele homem, ele disse uma coisa que mexeu comigo. E ele falou isso na reportagem, foi outro dia que eu assisti. E ele disse assim, que ele trocava tudo que ele tinha, todo o sucesso que ele teve, para ele ter o pai dele de volta. Ele disse assim, olha, eu trocaria tudo, todo o dinheiro que eu ganhei, tudo aquilo que eu conquistei, tudo aquilo que eu tenho, todo o sucesso que eu alcancei, eu trocaria
para eu ter meu pai de volta. Então a gente viu e eu entendi isso. E eu vi, cara, como o pai desse cara marcou a vida dele de uma forma positiva. O que esse pai fez com esse filho? Porque a história dele era uma história muito humilde, né? Uma história de muita luta. Ele era muito pobre. Mas ele teve um pai sobre a vida dele que marcou a vida dele. A ponto dele querer trocar tudo aquilo que ele alcançou, todo o sucesso que ele teve, para ter um momento a mais com esse pai. Então eu não sei de que lado você está. Eu não sei de que maneira o seu pai ele te marcou durante a sua vida, se de uma maneira positiva ou se de uma maneira negativa. Mas hoje eu queria falar com você sobre Deus, que é o nosso pai também. Só que antes disso eu queria que você entendesse o que o mundo ele sofre por conta disso. Né? A gente ouve muito falar sobre isso, né? Órfãos de pais vivos, ou pessoas que carregam esse peso sobre a vida, e é muito difícil. É muito difícil você carregar esse peso de orfandade, você ter crescido sem um pai, ou você ter crescido com um referencial horrível de pai. Talvez o seu pai, quando você pensa nele, você lembra de uma pessoa bêbada, ou de uma pessoa drogada, ou de alguém que era indiferente a você. E a gente vê marcas profundas dentro de nós que são causadas por conta disso. Eu queria falar rapidamente sobre isso. Porque, irmãos, eu tenho um pai, graças a Deus, até hoje. Meu pai é um pai maravilhoso, um grande provedor. E quando eu era criança, ele fez uma coisa que foi uma decisão que eu entendo que foi difícil, né? Porque hoje eu sou pai e eu entendo que deve ter sido muito difícil para ele. Mas ele, quando eu tinha 9 anos de idade, ele morava no interior, e ele era médico, e ele trabalhava muito. E ele decidiu me mandar para cá, para São Luís, para me estudar. E eu me lembro, no dia que meu pai e minha mãe me deixaram aqui, né, eles passaram alguns dias com a gente, quando eles estavam indo embora, a minha mãe sempre diz isso, que eu fiquei sorrindo. Eles indo embora, minha mãe chorando muito, e eu fiquei sorrindo. E depois um dia, sendo ministrado por Deus, Deus me levou nesse lugar. Nesse exato momento da minha vida que essa cena estava acontecendo. E Deus, ele me dizia assim, olha, tu não estava entendendo o que estava acontecendo. Tu não estava entendendo, tu era muito novo. E eu sei o quanto foi difícil para mim, com 9 anos de idade, estar morando aqui, sem a segurança de um pai, de uma mãe, aquilo que eu precisei sofrer, aquilo que eu precisei enfrentar. Então assim, sempre que Deus ele fala comigo sobre esse tema, isso sacode muito forte o meu coração. Porque eu fui uma criança muito insegura, eu fui uma criança que eu vivi muito sem identidade, eu não sabia bem quem eu era, eu não tinha um referencial, eu vivia, né, nesse lugar, uma pessoa que não tinha muita maturidade, né, não tinha essa coisa de você decidir, de você ter escolhas, de você ter um objetivo de vida. E hoje eu entendo que isso é uma marca de alguém que é órfão, uma pessoa que ela não consegue entender quem ela é, uma pessoa que ela não consegue entender qual o destino dela, para que Deus fez ela. Porque, irmãos, isso é uma verdade bíblica. Deus, ele te criou com um propósito. A Bíblia diz que antes de você nascer, Deus já conhecia os seus dias, e os seus dias já eram conhecidos de Deus, já estava escrito. Deus, ele te criou, e ele te criou com um grande propósito aqui na terra. E o propósito pelo qual Deus te criou não é para você ser um ninguém, um derrotado, alguém que vai só sofrer. Não, Deus ele te criou para você ser uma pessoa grande, para você influenciar a sua geração, para você marcar a vida de outras pessoas, para você ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Só que a gente está no mundo caído, e por muitas vezes nós estamos perdidos, estamos nesse lugar sem entender qual o propósito da nossa vida. E muito disso vem desse problema, porque ao pai cabe a direção dos seus filhos. A minha sogra, ela é meio pai e mãe
de Keila, né? Os pais dela se divorciaram. E a história de Keila a história dos filhos dela é muito engraçada. Como um pai e uma mãe têm o poder de dar direção para um filho. E Keila, quando estava fazendo lá o ensino médio dela, a mãe dela colocou na cabeça e disse assim: olha, tu vai ser uma médica. E Keila, irmão, vivia uma situação de vida horrível naquele tempo. Traumatizada, os pais separados, sem muita condição financeira. E a mãe dela fez a matrícula dela na UFMA e no Selma. Ela não passou na UFMA. E milagrosamente, irmão, ela passou no Selma para medicina. Porque ela não queria nem entrar na sala. Ela disse que quando ela chegou no Selma, que ela olhou aqueles alunos para fazer a prova, ela disse que quis voltar. Ela foi voltando. Disse que a mãe dela pegou no braço dela e disse: tu vai fazer a prova. E colocou ela dentro da sala. E ela passou. Pro outro irmão dela, ele tinha feito direito. Ele disse assim: tu vai ser um delegado. Tu vai passar, tu vai estudar e tu vai passar num concurso. Cara, o menino começou a estudar. Passou para delegado, passou para oficial, não sei das contas. Em nome de Jesus ele vai ser chamado daqui a pouco. E pro outro, que é cabeleireiro, esse aí não gostava de estudar. E ela viu aquilo ali, ela disse: tu não quer estudar não? Ela disse: não quero estudar, mãe. Então tu vai trabalhar. Tu quer ser o quê? Eu quero ser cabeleireiro, que nem meu pai. Então tu vai lá pro salão, vai aprender a ser cabeleireiro do seu pai. Hoje ele é um dos maiores cabeleireiros de São Luís e do Maranhão. Muito bem sucedido. Então nossos pais, eles têm essa missão. Eles têm esse dever de nos dar direção, de dizer: você consegue, você é alguém especial, você é alguém único, porque essa é a verdade de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Nós não fomos feitos para ser qualquer pessoa, não. Nós somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo de tudo aquilo que Deus possui. E nós somos chamados para impactar a nossa geração, para impactar a nossa família, para impactar no lugar onde a gente entrar, independente do chamado que Deus tem individual para a vida de cada pessoa. Onde você estiver, você será bem sucedido, você será um instrumento de Deus, porque o Deus da sua vida é um Deus grande, é um Deus poderoso, e Ele ama você. Então nós temos a história, ela fala por si. Nós temos mulheres que foram chamadas para ser mães. A história fala da mãe de John Wesley. Ela tinha não sei quantos filhos, ela morava numa casa que não tinha divisão. Quando ela ia orar, ela pegava um lençol e colocava em cima dela. A divisão da casa dela era essa. Não tinha como ela obedecer o mandamento, dizia assim: entra no teu quarto e fecha a porta, porque não tinha quarto, era quarto, tudo era a mesma coisa. Mas aquela mulher, ela formou um dos maiores avivalistas que o mundo já viu. E quando nós vamos para a Bíblia, a gente vê grandes pais, a gente vê José, que era um homem justo, que Maria, quando disse que estava grávida, ele disse: olha, eu vou embora. Porque eu prefiro pegar a fama de que eu fiz errado do que ela ser apedrejada, do que ela ser mal vista. E hoje falou com José e disse: não, esse aí é filho de Deus. Ele aceitou aquela missão de criar aquela criança. E porque José aceitou a missão dele, hoje nós temos salvação, hoje nós somos alcançados, hoje nós somos filhos de Deus. Mas do mesmo jeito a gente tem homens de Deus como Eli, que era um homem de Deus, um sacerdote, um juiz íntegro, mas que não corrigia os filhos. E ele via os filhos se prostituindo dentro do templo. Ele via os filhos tirando aquilo que era de Deus, as ofertas que eram para Deus, eles pegavam para eles, e ele não corrigia os filhos. E Eli morre de uma forma trágica, e os filhos dele também morrem. E a Bíblia diz que a glória de Deus saiu de Israel. Então na Bíblia nós vamos ter esses contrapontos de pais que foram extraordinários,
Mas a gente vê também muitos homens de Deus que erraram nessa área da vida deles. Então eu creio que eu estou falando aqui com a próxima geração de pais, amém? Quantos são pais aqui já? Tem alguém? Glória a Deus. Tem alguns que já são. Eu estou falando com outras pessoas que vão ser os futuros pais. E eu estou falando também com as mulheres que vão formar os futuros pais, homens de Deus, homens temente a Deus, aqueles que não vão abandonar os seus filhos, mas que vão honrar a aliança do casamento e vão criar os seus filhos no caminho do Senhor, amém? Mulheres que vão se casar bem, porque elas não vão escolher pelo físico, elas vão escolher como Deus escolhe. Deus, Ele olha o coração. Deus, Ele olha o caráter. Deus, Ele olha a unção. E Ele escolhe não conforme a aparência, Ele escolhe pela essência. Mulheres que quando forem escolher, não vai olhar para o peitoral, nem para o bíceps. Irmão, é importante, eu sei. Mas veja se ele é um homem de Deus, se ele é um bom filho primeiro. Vê se ele vai honrar a aliança que ele vai fazer com você. Porque um cara que mente, um cara que por qualquer coisa ele te distrata, ele não é um cara de palavra. Você acha que ele vai conseguir honrar uma aliança que é uma das alianças mais importantes que ele estabelece, que a gente pode estabelecer na vida? Alguém que não honra a sua aliança com Deus, que é o Deus que nos fez, o Deus que nos deu tudo, ele vai honrar uma aliança com você? Não vai. Então a paternidade, ela tem deixado a falta de paternidade, a orfandade, ela tem deixado muitas marcas nos corações. Pessoas que se sentem deslocadas, que não tem sentimento de pertencimento. Ela acha, todo lugar que ela chega, ela diz: olha, eu não pertenço a esse lugar, as pessoas não gostam de mim. Porque um dia talvez elas foram rejeitadas pelo pai. Um dia aquela pessoa que devia amar elas incondicionalmente rejeitou, abandonou. E agora elas não se sentem incluídas em lugar nenhum. Pessoas que têm uma fome emocional constante, carentes. Quantas mulheres eu já vi que por ter crescido sem pai, se casaram com a primeira pessoa que apareceu. Por quê? Porque tinha uma necessidade dentro delas de serem elogiadas. Aquilo que o pai deveria fazer, de dizer para ela o tanto que ela era especial, o tanto que ela era linda. Cara, a função que o pai tinha de paparicar ela, de colocar ela no colo, de dizer que amava. E ela procura em homens lá fora. E às vezes tem casado tão mal. Pessoas que são pessimistas, que só olha o lado negativo da coisa, que vive numa sensação de escassez, de que não vai dar, porque não foram supridas, porque não tiveram um pai provedor, um pai que cuidou, um pai que... Porque, irmãos, a nossa necessidade não é de ter tudo. Às vezes a gente casa, a gente tem filho, a gente tem essa coisa que não vem de Deus, não. Eu vou dar tudo para o meu filho que eu não recebi. Cara, o teu filho, ele não precisa de coisas, o teu filho precisa da tua presença. Entendeu? Quantos filhos são apaixonados pelo pai, não porque o pai conseguiu dar tudo aquilo que eles queriam, mas porque o pai, na necessidade, no momento da escassez, ele dizia: filho, está aqui, o de hoje, come primeiro. Quantos pais e mães, meus irmãos, talvez isso já tenha acontecido com você, deixam de comer para dar para o filho, deixam de comprar uma coisa para si, para suprir o filho. Então esse é o amor que um filho ele espera de um pai. É isso que marca a vida de um filho. Eu de vez em quando eu chego
para Samuel, e eu pergunto para ele, eu disse: filho, qual é o lugar que tu mais gosta no mundo de ir, de viajar? Porque Deus, Ele tem nos abençoado, e de vez em quando gosto de viajar. Eu estou num lugar diferente. E o meu filho, ele sempre me responde a mesma resposta. Ele diz: meu pai, eu gosto lá da Caiçara. Sabe onde é a Caiçara? É lá no meu interior. Eu sou de Sucupira do Norte, irmão. Tem 10 mil habitantes. E ele sempre me diz isso: pai, o lugar que eu mais gosto de ir é lá na Caiçara. Porque lá ele corre, ele brinca de terra, de baladeira. A infância que eu tive. E eu fico dizendo assim, eu disse: cara, eu já levei esse menino no Beach Park. Eu já levei esse menino na Disney. E ele gosta mais da Caiçara. Então eu não estou viajando para agradar ele. Eu acho que eu estou viajando para me agradar. Para me realizar os meus sonhos de infância. E isso mostra o tanto que o filho, ele não precisa de coisas. Ele precisa de um pai amoroso, de um pai que cuida. Então muitas vezes a gente se sente sozinho, a gente se sente solitário. Um sentimento de abandono, porque um dia a gente foi abandonado. Porque um dia a pessoa que devia estar presente na nossa vida, suprindo, provendo, dando direção, cuidando de nós, nos dando segurança, ele abriu mão desse papel. E a gente carrega isso durante muito tempo dentro de nós. E às vezes a gente nem sabe que isso está aqui dentro. Cara, eu lembro que quando eu entrei na igreja e começaram a falar comigo sobre paternidade, sobre um Deus que é pai, sobre um Deus que tem poder de curar as feridas do nosso coração. E eu lembro que eu começava a chorar, e eu chorava, e eu comecei a descobrir feridas dentro de mim que nem eu mesmo sabia que existiam. Então eu quero te dizer uma coisa: se você é uma pessoa assim, se hoje você olha para a sua vida e você vê essas marcas em você, a primeira coisa que você precisa fazer é perdoar o seu pai. A primeira coisa que você precisa fazer é começar a orar por ele. É procurá-lo para resolver tudo isso que tem dentro de você. Aí você pode me dizer assim: não, vou nada, muito difícil. Ele continua o mesmo traste, não mudou nadinha. Mas eu quero te dizer que isso é um remédio para a sua vida. Nós não fazemos aquilo que o sentimento manda, amém? Nós não vivemos por sentimentos, nós não vivemos por emoções, nós vivemos pela palavra de Deus, nós vivemos de acordo com aquilo que Deus, Ele direciona a nossa vida. Porque Deus, irmãos, quando Ele nos dá uma direção, é porque Ele quer nos abençoar e nos curar. E não tem como você ter um relacionamento com Deus, você entender a paternidade de Deus sobre a sua vida, se primeiro você não resolve a sua paternidade terrena. Então eu me lembro o dia que eu tinha um pouco assim de vergonha de falar com meu pai. Tinha uma barreira entre nós. E eu me lembro um dia que eu disse: cara, eu vou dizer tudo que eu já fiz na vida para o meu pai. Irmão, eu fiz coisa antes de me converter. E aí eu comecei a orar, eu disse: Deus, me dá uma oportunidade. Um dia eu levei meu pai para Litorânea, sentei lá numa água de coco daquela, falei: pai, senta aí. Aí eu comecei a falar, disse: pai, eu vivi isso. Quando o Senhor, eu senti isso quando eu morava aqui sozinho. Eu comecei a viver, a beber, a fazer isso, a fazer aquilo, a fazer... E aí, meu irmão, eu contei tudo de loucura que eu tinha feito para o meu pai naquele dia. E aí no final eu disse: pai, mas graças a Deus hoje eu sou crente. Eu não faço mais essas coisas. Mas eu queria lhe pedir perdão. Porque muitas das vezes que eu fiz essas coisas, eu fiz com o seu dinheiro, eu fiz mentindo para o Senhor. E eu queria recomeçar o nosso relacionamento. Eu queria dizer que eu te amo muito, que eu sou muito grato
tudo aquilo que o Senhor fez por mim. E esse é o coração que nós devemos ter com nossos pais. É de gratidão por tudo aquilo de bom que eles nos fizeram. Ah, não tem nada de bom que meu pai me fez. Meu irmão, ele doou esse espermatozoide para você nascer. Então isso já é uma coisa boa para você agradecer. Então nós temos que ser gratos por tudo aquilo de bom. E tudo aquilo que eles fizeram de ruins, que de alguma forma marcaram nossa vida de uma forma negativa, nos deixando inseguros, nos deixando, solitários, esquisitos, medrosos. Perdoe. Tenha uma conversa sincera com seu pai, com sua mãe, e diga isso: olha, eu vivi isso. Isso impactou desse jeito a minha vida, mas eu quero te perdoar. Eu quero dizer que eu te amo e que eu vou te honrar por todos os dias da minha vida. Porque a palavra de Deus diz: honra teu pai e a tua mãe, e tudo vai acontecer de uma forma boa para você. E você terá longos dias na terra. Tudo vai bem. Então muitas vezes a nossa vida está travada, muitas vezes as coisas não estão indo bem na nossa vida, por causa dessas marcas que existem dentro de nós, e que nós esquecemos, e que de alguma forma o nosso inconsciente, a nossa mente, não se lembra mais, ou não quer trazer a memória, porque aquilo ali nos causou muita dor. Mas eu quero dizer isso para vocês, que para a gente recomeçar, primeiro a gente tem que tirar os entulhos, tirar aquilo que não presta, e zerar tudo. E a gente pode fazer isso através do perdão. Nós decidindo perdoar aquele que nos abandonou, aquele que foi violento conosco, aquele que não proveu, que nos abandonou, que nos abusou, não sei. Mas independente do que você possa ter sofrido na sua relação com seu pai, só existe um caminho de cura, que é o perdão. Então você fazendo isso, aí você vai estar livre. Você vai estar livre para você viver aquilo que a peça contou. Você vai sair de um lugar de amargura, de prisão, de tristeza, de ressentimento, de mágoa. E você vai conhecer, irmão, o maior amor da terra. Tem muitas pessoas que não conseguem entender o amor de Deus. Por quê? Porque Deus, ele se apresenta como um pai. E aí você naturalmente associa o pai lá de cima com seu pai aqui de baixo. E você não consegue entender, não consegue confiar. É como se eu abrisse uma sociedade com Durval. Isso é só uma hipótese, Durval. Isso aqui não vai acontecer. Eu abrisse uma sociedade com Durval. Eu confio em Durval, Durval é meu amigo. A gente faz uma sociedade, eu entro com 50 mil, ele com 50. A gente começa a prosperar. Depois de 5 anos, eu encontro um rombo na empresa. Eu descubro que o Durval estava me roubando. E agora, eu estou falido, eu estou endividado. E tudo aquilo que eu tinha, ele pegou para ele e fugiu. Aí eu vou recomeçar minha vida, né? Ali, cara, estou endividado, não sei, meu Deus, e agora? Eu vou começar a trabalhar de novo. Aí vou empreender de novo, aí aparece um outro Durval, diz assim: olha, bora fazer uma sociedade. Eu vou olhar para ele e vou dizer: já caí nessa uma vez, irmão. Mas não tem nada a ver, é outro Durval. Não, quero não. Por quê? Porque aquele meu relacionamento anterior me marcou de uma forma negativa. Então às vezes quando a gente ouve falar de um Pai Celeste que é bom, que é perfeito, a gente de alguma forma não consegue receber tudo aquilo que Ele tem para nós, porque a gente associa Ele com algumas experiências ruins que nós tivemos com o nosso Pai aqui, terreno. Mas eu quero te dizer isso, que o teu Pai, Ele te ama, que Deus, Ele quer curar toda ferida que possa existir dentro da sua alma, dentro do seu espírito, até no seu físico. Ele quer curar. Ele quer fazer você entender e compreender a sua verdadeira identidade nele. Porque, irmãos, isso é o maior segredo da nossa fé.
Você entendendo a sua identidade em Deus, você nunca vai ficar parado, você nunca vai viver uma vida medíocre, você nunca vai viver uma vida sem sentido, sem propósito, porque você entende quem você é, e quando você entende quem você é, você entende que você é filho de Deus, você entende que você é amado, você entende que não é pela sua força, é na força dele, você entende que tem um Espírito Santo dentro de você, que vai te capacitar, que vai te usar, que vai fazer com que você chegue a lugares que você nunca imaginou chegar, porque você sabe quem você é, porque você tem um pai, e você pode acessar esse pai a hora que você quiser, e o seu pai é simplesmente o dono de tudo, o criador de todas as coisas. Cara, quando a gente entende isso, imagina se você fosse filho do, sei lá, um cara muito rico aí, agora o Musk, né? Como é que é o nome dele? Elon Musk. Estava preocupado em andar de Uber pelo resto da vida? Tava? Não tava. Tu estava andando de Tesla, Ferrari. Ó, João Vitor gosta ainda da combustão. Tu estava dando volta na lua, irmão. Na lua é que ele vai? Não sei, no espaço. Por que a gente confia tanto no natural e a gente não consegue confiar no nosso pai espiritual? Cara, o dinheiro do Elon Musk não é nada perto da riqueza que o teu pai tem. Deixa eu te dizer uma coisa, o teu pai é dono do ouro e da prata, o teu pai é dono da terra e das galáxias. Quando você olha para o céu, ele criou todas as coisas, e esse Deus, ele diz assim para ti, ó, vede, em 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos. Você é tão amado por Deus, você é tão amado por Deus, que Ele não imaginou viver a eternidade sem você. Você é tão amado por Deus, você é tão amado por Deus, que Ele mesmo se entregou para não viver eternamente longe de você. Você é tão amado por Deus, que quando Ele pensou em você no céu, Ele disse assim, não, eu não vou dar qualquer lugar para Ele não. O lugar que eu vou dar para Ele é o lugar de filho. É de herdeiro de tudo aquilo que eu tenho. Cara, quando a gente vai olhar a Bíblia, a gente vê o apóstolo Paulo falando assim, olha, as leves e momentâneas tribulações, eu acho que o pastor Paulo estava pensando assim, eu imagino que essas tribulações que eu estou vivendo aqui, elas não podem ser comparadas com a glória que está reservada para mim quando eu chegar lá na eternidade. Só que Deus, Ele tem esse lugar extraordinário para a gente na eternidade, mas Ele tem coisas grandes para nós aqui também. Ele diz assim, ó, por que tu está preocupado com tantas coisas? Eu não tenho alimentado o passarinho. Vocês não são mais importantes do que passarinhos. Ah não, eu sei que tem gente que tem baixa autoestima aqui, mas irmão, tu não pensa que tu vale mais do que um pardal. Quando tu imagina aqui, ó, um pardal pousa assim do teu lado, mas eu sou pior do que esse pardal. Não é possível. Pô, cara, não dá. Jesus diz assim, olha, vocês são muito mais importantes. E Deus, Ele não deixa o pardal passar fome, Ele não vai deixar você também não. Ele cuida de você. Deus, Ele diz assim, olha, vocês que são maus, quando um filho de vocês está com fome e pede pão, vocês não dão uma pedra. Quanto mais eu, que sou bom,
Não vou dar para vocês tudo aquilo que vocês precisam, não vou suprir a vida de vocês. Deus diz mais assim: olha, se eu dei o meu filho Jesus, se eu não poupei o meu filho Jesus, por acaso eu não vou dar juntamente com ele todas as coisas que vocês precisam? Tudo aquilo que nós precisamos é confiar. Se coloque de pé. E nós vamos começar orando. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite. E que você começasse a pensar as marcas que ainda existem no seu coração com relação à paternidade do seu pai aqui da terra. O que o Espírito Santo ele ministrava no seu coração enquanto essa palavra era pregada? Quais são as dores, os traumas que você tem carregado? Quais as marcas que essa falta de paternidade deixaram na sua vida? Talvez você é essa pessoa que você não tem uma identidade, não tem um destino, ainda não descobriu o seu propósito. Talvez você não consegue se encontrar em lugar nenhum. Ou você seja alguém carente, alguém emocionalmente frágil. Porque você não teve a segurança de um pai, porque você não teve a provisão de um pai. Talvez você viveu escassez, você passou necessidades. Talvez você sentiu medo. Você se sentiu sozinho, abandonado. Mas eu quero te dizer hoje, Deus ele quer mudar o seu coração. Comece a orar e comece a dizer que você perdoa o seu pai. Comece a dizer para Deus tudo isso que você está sentindo. Comece a dizer para Deus como você se sentiu rejeitada. Comece a dizer para Deus como você sentiu medo diante da violência, diante de abusos. Quantas pessoas aqui foram agredidas, foram humilhadas por quem devia proteger? Mas hoje é noite de cura. E a cura ela passa pelo perdão. Sempre que o Espírito Santo ele vem mexer numa ferida é porque ele quer curar aquela ferida. E a Bíblia diz: orai pelos seus inimigos, abençoai aqueles que vos têm perseguido. A Bíblia diz: honra teu pai, honra tua mãe. Não importa se eles são bons, se eles são crentes. Eu quero te dizer que você é a pessoa que Deus chamou para sarar e para curar a sua família. Você é um instrumento de Deus que vai levar salvação para a sua casa. Os seus pais vão olhar para você e vão ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Eles vão olhar para você e vão ver o amor de Deus manifestado em você. E isso de alguma forma vai mudar e impactar a vida deles. Oh, comece a liberar perdão. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo
Maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me é. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, Ele me ama, Ele me ama. Que o Espírito Santo ele derrame cura agora sobre a sua vida. Que toda prisão, tudo aquilo que paralisava a sua vida, seja quebrado nessa hora pelo poder do nome de Jesus. Que toda ferida na sua alma cicatrize agora em nome de Jesus. Que o perdão de Deus agora invada a sua casa, a sua vida. Que em nome de Jesus você tenha força para perdoar, que você tenha força e decida. Assim como você foi perdoado um dia por Jesus, assim como você foi perdoado um dia por uma dívida que não dava para você pagar, a vontade de Deus é que você também perdoe, que você também libere o perdão sobre a vida daquelas pessoas que te feriram, que te abandonaram, que te magoaram. O perdão, ele é poderoso. O perdão é poderoso para quebrar correntes, para quebrar correntes com o passado. Em nome de Jesus, toda estrutura de mágoa, de ódio agora caia por terra. Toda estrutura, toda dor que essas lembranças causam, Senhor, assim como o Senhor cicatriza uma ferida, Pai, e a gente toca e não dói mais, Senhor. Senhor Deus, que as feridas provocadas no coração dessas pessoas, Senhor Deus, que a dor que elas sentem, Senhor, em nome de Jesus, sejam curadas agora. Pai, para quando elas lembrarem, Senhor Deus, elas não sintam mais a dor. Esse é o poder do perdão. Oh Senhor, Pai, que cada um aqui possa entender e compreender que são teus filhos. Poder no nome de Jesus.
seja livre. Seja livre em nome de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa para a gente encerrar. Em João 1, no verso 11, diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu quero te dizer, se você um dia recebeu Jesus na sua vida, aconteceu algo na sua história que mudou o curso da sua vida para sempre. Se você confessou Jesus, eu quero te dar essa notícia: você não é mais órfão. Você não é mais órfão. Salmo 68 diz que Deus é o pai dos órfãos. Mas quando você recebe Jesus, você sai desse lugar de orfandade. Porque enquanto você era órfão, Deus era seu pai, Ele cuidava de você. Ele não deixava nada faltar. Ele provia na sua casa. Quando seu pai devia prover, Ele agia para cuidar de você. Ele foi o seu pai. Mas irmão, quando você aceita Jesus, algo novo acontece. Esse manto de orfandade cai e você recebe um pai. Ah, irmão, esse pai ele não vai errar. Esse pai ele não vai te deixar desprovido, não. Esse pai ele tem provisão para você, ele tem direção para você, ele tem mantimento, ele tem alimento, ele tem proteção, ele tem segurança. Ele é o abrigo na hora da luta. Ele é a fortaleza que você pode se esconder nos dias difíceis. Ele é aquele que não vai deixar você sozinho nunca. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, lá Ele vai estar com você. Ainda que você passe por uma situação tão terrível, que 1000 caiam ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque Deus é o seu pai e Ele cuida de você. E a vida ela fica mais leve. Quando a gente entende isso, irmão, a vida ela fica mais leve. O medo vai embora. O medo de não ser ninguém. O medo de não conseguir. O medo de não ter uma família. O medo de não ter todas as qualificações. Porque não depende mais de você. Entenda isso, não depende mais de você. É na força dele. É na força dele. É no poder dele. É na unção dele. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Se você entende isso, cante, cante. Se você não é mais órfão, você tem um pai. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Quantos filhos de Deus tem nesse lugar? O Pai me adotou. O seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje
Você tá leve, eu tô leve. Eu tô leve. E agora eu confio no meu papai. Agora não é mais comigo, irmão. Agora é com meu papai. Quer brigar comigo? Briga primeiro com ele lá em cima. Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Sabe por quê? Porque Ele é o amor. Ele é o amor. E eu vou orar com você, para a gente encerrar o culto. Mas antes de orar, eu queria saber se tem alguém aqui que quer receber Jesus. Porque, irmão, existe esse lugar de filho, mas como nós lemos, é só para quem receber, é só para aqueles que creem. Tem alguém aqui que hoje vai deixar o lugar de órfão para virar filho? A maioria que está aqui fez isso um dia. A verdade é essa, que a grande maioria de nós entrou na casa de Deus órfãos. Órfãos porque perderam os pais, órfãos de pais vivos, órfãos em muitas áreas da sua vida, mas Deus, Ele preencheu esse lugar na nossa vida. Tem alguém? Amém. Então coloque a mão no seu coração. Comece a agradecer a Ele. Senhor, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é o nosso Pai. Como João diz, Senhor, Pai, que privilégio é esse, Senhor. O Senhor nos amou de tal maneira, Pai, que nós somos chamados de filhos de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos perdoou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem uma nova história para a nossa vida, Senhor. Uma história, Senhor Deus, Pai, que depende do nosso passado, que não depende, Senhor Deus, das nossas forças, ou de quem nós somos filhos na terra, Senhor, porque nós somos filhos do Rei, nós somos filhos de um Pai perfeito, um Pai que nos ama, que nos amou, um Pai que não ama de palavras, mas que nos amou com ação, Senhor, dando o seu único Filho em nosso resgate, Pai. Muito obrigado, Senhor, Pai, que cada um dos meus irmãos entenda e compreenda, Pai, a profundidade do Teu amor, Pai, a identidade deles em Ti, de filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia.